Olá, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pilote a Sua Marca. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Josiellen, e ela vai nos contar sobre a trajetória de vida dela. Você já imaginou transformar operações de loja em estruturas rentáveis? Foi exatamente isso que ela fez durante a carreira. Hoje ela atua como gerente de controles operacionais na Allied e está há mais de 18 anos no varejo. Você vai entender como ela está transformando a área dela completamente, colocando o cliente no centro das decisões e times de alta performance. E se você ficar com a gente até o final, você vai entender como unir pessoas, estratégias e resultados para construir operações sustentáveis. Seja muito bem-vinda, Josi. Uma alegria ter você aqui com a gente. Nossa, eu estava ansiosa pela nossa conversa. E eu gostaria que você contasse para a gente como foi a sua trajetória. Eu sei que você... Gente, eu vou comentar aqui uma coisa, tá? Ela está num dia muito especial hoje, porque é aniversário de 15 anos da minha filha. Então... Tô muito feliz. E muito emotiva, né? Muito emotiva! Muito sensível. Mas olha como é que são as coisas. Tinha que ser justamente hoje o nosso podcast. Não, e quando eu confirmei com você, eu nem lembrei na hora. E eu fui lembrando ao longo da semana, assim. Eu falei, não, eu já confirmei, agora eu tenho que ir. Não dá pra desmarcar. Mas, Liris, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz e me sentindo muito lisonjeada de estar aqui com você hoje. Imagina. Assim, te convidei porque eu sei que a tua história é incrível, que pode inspirar, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Conta pra gente, você falou da tua filha, por que você se emociona tanto com o aniversário de 15 anos da sua filha? Eu sei que 15 anos é uma data memorável. Mas qual é a história que tem por detrás dessa emoção toda da Josiellen hoje? Eu vou te contar desde o comecinho, Liris. Então fale. A minha história começa muito novinha, com 13 anos. Onde o meu pai decidiu empreender e eu fui apoiá-lo nisso. Então eu fui assistente do meu pai, quando era muito nova. Ele empreendeu numa loja de rações de animais e me convidou para trabalhar com ele. Me convidou entre aspas, né? Que eu era muito novinha. Intimou. Filha, você vai ter que me ajudar, porque o pai vai precisar fazer algumas coisas e eu preciso que você fique na loja para mim, enquanto eu vou procurar fazer algumas outras coisas também. Falei, tudo bem. E aí, desde muito cedo, ele já me deu essa responsabilidade de ajudá-lo. E eu fiz esse papel junto com ele durante 3 anos. Dessa minha infância, né? É como se eu não tivesse vivido a minha infância, porque na minha infância, dos 13 até os 17, eu estava praticamente trabalhando junto com meu pai. Então, eu estudava de manhã, à tarde eu ia pra loja e trabalhava junto com ele. Então, eu chegava em casa às 8 horas da noite com meu pai. E fazia todo esse trabalho de varejo que eu aprendi com ele. Eu aprendi toda a estrutura de um varejo praticamente com meu pai, o que é atender cliente, como você organiza uma loja, como você calcula o preço de um produto. Então, meu pai foi praticamente ali o meu mentor no início da minha carreira. E naquele tempo eu nem imaginava, né? Eu não sabia que era aquilo tudo, né? E aí o que aconteceu foi que ele acabou desistindo de continuar nessa vida de empreendedor que não é fácil, né? E eu decidi ir para o mercado de trabalho. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu trabalhei de várias coisas, Liris. Trabalhei como recepcionista, como atendente. E chegou um momento que meu pai falou assim, não, mas não tá certo a Josiellen trabalhando nessas empresas. Eu quero que ela trabalhe numa empresa maior. E a minha irmã mais velha já trabalhava numa outra empresa, numa empresa de renome em Cuiabá, que eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, não sou de São Paulo. E aí a minha irmã arrumou um trabalho para mim nessa empresa. E eu comecei a trabalhar como auxiliar de cobrança. Só que pra mim, assim, eu nunca fui uma pessoa muito conformada com o lugar que eu estava. Eu nunca aceitei ficar na mesma posição aonde eu estava. Eu sempre quis mais. E quando eu entrei nessa empresa, eu olhava para os gestores e eu falava assim, eu quero ser como eles. Eu tinha esse desejo, porque eu via toda a elegância, eu via o comportamento, eu via tudo aquilo que eles já estavam conquistando e aquele poder, né, de poder tomar as decisões juntamente ali para melhorar o negócio. Eu falei, eu gostaria de ter essa posição. E foi dentro do Grupo Avenida, quando eu comecei minha carreira ali, né, no Grupo Avenida como auxiliar de cobrança, que eu comecei a ter essas vontades e a ter essas ambições, a despertar isso tudo em mim. E comecei a trabalhar lá. Depois de 1 ano trabalhando, eu falei, não posso continuar aqui. Não é o que eu gosto de fazer, né? E eu preciso buscar alguma coisa a mais pra minha vida. Quantos anos você tinha? 18. Você não estava nem fazendo faculdade ainda?
Já estava na faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E você estava cursando qual? Eu estava fazendo administração. Tá. Tava fazendo administração. E aí eu começava a olhar a equipe de compras e falava, que legal essa equipe de compras. Eles viajam, eles procuram coisas fora, eles vão para fora do Brasil. Então já sei o que eu quero. Vou para a área de compras, né? Porque eu achava o máximo. E as pessoas se vestiam assim, super elegantes. E aí, Líris, eu falei assim, cheguei no meu gestor e falei pra ele que eu gostaria de crescer na empresa. Nossa, com 18 anos você se posicionou muito legal. Tem gente que tá tão mais velha do que isso e até hoje não tem coragem de se posicionar. Olha que inspiração. E aí, com 18 anos, eu me posicionei, pedi pra ir pra uma outra cadeira. A princípio, eu não tinha nada na empresa e tudo bem, mas eu continuei. E eu gostava muito de ir em palestra, de assistir vídeos no YouTube, e eu fui aprendendo outras coisas. Um belo dia, eu fui em um evento em Cuiabá, no centro de eventos que tinha, era uma palestra. Eu não me lembro a palestra, tá, Líris? Mas era sempre eventos assim de empreendedorismo. E o diretor de compras estava nessa palestra. E ele me viu nessa palestra. No outro dia, ele me procurou no escritório, porque eu estava com o uniforme da empresa. Ele falou, quem é essa menina que estava nessa palestra? Eu soube depois, né? Depois que ele me procurou, ele me contou essa história toda. E aí ele me procurou e viu que eu estava na área de cobrança. E aí ele mesmo foi até o RH e falou, eu gostaria que essa pessoa viesse trabalhar comigo aqui na área de compras. E foi quando ele me convidou para ir para a área de compras, para entrar como auxiliar de compras. Depois eu passei para assistente, depois eu fui para compradora. Quando eu entrei na parte de compras, eu comprava calçado infantil, calçado masculino, tênis, acessórios, e aí eu aprendi o universo todo de compras. E aí começa a misturar a minha vida, a partir daí começa a misturar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Que no meio disso tudo, eu tive um relacionamento e a Júlia nasceu. Você estava com quantos anos? 22. Com 22 anos a Júlia nasceu. A Júlia nasceu, estava num relacionamento que não era um relacionamento saudável. E a empresa me fez uma proposta para vir para São Paulo, porque a área de compras estava migrando para São Paulo nessa época. O que aconteceu? Eu estando nesse relacionamento, né, uma decisão ali conjunta, recusei a proposta do Grupo Avenida de vir para São Paulo nessa época. A empresa falou, não queremos perder a Josi. Precisamos que ela esteja aqui com a gente. Tem potencial, tem as habilidades que a gente precisa, já que a gente vai criar uma nova área, vamos levar a Josi para essa nova área. E foi isso que eles fizeram. Me colocaram numa área, que é a área de operações, que aí começa a minha carreira na área de operações. Quando eu estava com 22 anos, a Júlia tinha acabado de nascer, com 1 aninho de idade. E aí eu assumi essa nova área como coordenadora. Nesse mesmo período, entrou um novo diretor na empresa e nós começamos a estruturar, né? Não é nem reestruturar, a estruturar essa área que nem existia, que era a área de controle de operações, planejamento e processos, que não existia na época. E aí, juntamente com esse diretor, nós fomos construindo tudo isso. Então, desde visões gerenciais, de resultados gerenciais, até controle de DRE, de rentabilidade do negócio, até fazer com que os rituais das lojas, de reuniões, passassem a acontecer. Então, todo esse planejamento, quem construiu juntamente com esse novo diretor que estava entrando na empresa, fui eu. Depois a empresa, essa área foi crescendo, foi tomando corpo, foi tendo a necessidade de ter mais pessoas e eu fui adquirindo equipe juntamente comigo. Fiquei na empresa durante 13 anos e é onde mistura novamente a minha história, né, da Júlia juntamente com a empresa. O relacionamento não deu certo, né? Tiveram várias turbulências ali por trás. No meio disso tudo, eu fui traída, né? Essa pessoa me fez muito mal e eu decidi não permanecer mais nesse relacionamento. E quando eu fiz a decisão de não permanecer mais nesse relacionamento, eu coloquei um foco na minha carreira muito grande. Falei, a partir de hoje, eu vou focar na minha carreira e eu vou crescer e alcançar meu objetivo. Eu tenho um sonho muito grande. E meu sonho aqui em Cuiabá não cabe. E eu já sabia disso, porque o meu sonho sempre foi vir para São Paulo. E naquela época, eu deixei de realizar o meu sonho por conta de estar num relacionamento. E quando chegou nesse ponto, eu cheguei nesse diretor e falei pra ele, quando tiver oportunidade de novo,
de ir para São Paulo, você me leva? Aí ele levou um susto, né? Porque, como assim? Você acabou de ter uma filha, tá com uma filha de 2 anos, como você vai pra São Paulo, assim? O que você vai fazer com a sua filha? Não, minha filha vai comigo. Não, mas como assim, Josi? Tipo, eu acho que, naquela época, eu não tinha dimensão do que era São Paulo. Mesmo vindo pra cá com tanta frequência. Mas eu tinha um foco tão grande, Líris, no meu sonho. Eu tinha um objetivo tão grande de crescer na minha vida, na minha carreira, profissionalmente e financeiramente, que eu não via esses obstáculos todos que muitas pessoas colocam na vida. Não via mesmo. E foi a partir daí que, depois de 2 anos, ele me fez a proposta para vir para São Paulo. Na época, a Júlia tinha 4 anos. E eu topei esse desafio de vir para São Paulo. E eu vim sozinha, eu e a minha filha. E as pessoas falam assim, mas como assim você veio sozinha? Como que você fez com a Júlia? Eu coloquei a Júlia na escola, expliquei pra ela, mesmo ela tendo 4 anos, que eu tava realizando o meu sonho e que eu queria muito crescer profissionalmente. Eu tinha ali já traçado qual era o meu objetivo e que eu precisava muito da ajuda dela. Tudo bem que foi uma responsabilidade muito grande também colocada em cima dela, mas eu não podia, de forma alguma, apagar o meu sonho para me tornar uma pessoa frustrada. E eu não queria isso. E ela entendeu. Então, ela passava o dia todo na escola e eu o dia todo no trabalho. Final do dia, buscava a Júlia, ia para casa e a minha vida se tornou essa. Mas sim, nunca deixando de estudar. Sempre estudando. Sempre usando as horas vagas para estudar. E depois aí de 13 anos nessa empresa, no Grupo Avenida, eu recebi uma proposta para ir para a Laide, que é onde eu estou hoje. Recebi a proposta para ir para a Laide como gerente de estratégia de negócio. Logo depois que eu já estava ali na Laide, depois de 2 anos, foi logo no comecinho da pandemia. Então, foi um desafio gigantesco, porque estava tudo fechado, né? A empresa passando por esse momento de ter que reduzir o volume de pessoas, a quantidade de pessoas, porque não sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, tendo que aprender ao mesmo tempo esse outro universo do online, que chegou com tudo e a gente precisava se adequar. Não tinha o que fazer. Tinha que se adaptar ao novo negócio. E a Laide é a maior distribuidora de produtos eletrônicos no Brasil. Então, ela detém da concessão da marca Samsung. Então, as lojas Samsung, hoje nós temos 100 lojas Samsung no Brasil. E essas lojas ficavam na minha responsabilidade de construir toda essa estratégia de planejamento, de vendas e de negócio. Então, tivemos que aprender um negócio novo, que foi totalmente desafiador, né? Para todo mundo e principalmente para esse mercado, que de lá para cá mudou completamente, né? Antigamente as pessoas não tinham esse costume de procurar na internet antes de ir numa loja física. E hoje isso se tornou um hábito, né? Primeiro você pesquisa e depois você vai olhar. E aí, com tudo isso, o que aconteceu foi que a empresa foi reduzindo, né, a quantidade ali de pessoas devido à necessidade de rentabilizar. Uhum. E me fizeram outras propostas de absorver outras áreas dentro da companhia. E eu fui absorvendo outras áreas. Então, eu acabei assumindo a área de back-office do varejo, a área de facilities. E com a entrada do pós-vendas, a empresa falou, peraí, vamos ver com a Josi o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter que reorganizar, porque tudo não dá. E aí, tiraram a área de facilities e falou, Josi, então fica com pós-vendas também. Então, eu acabei ficando com a estratégia do negócio, a área de back-office do varejo, mais a área de pós-vendas. E quando eu assumi a área de pós-vendas, não era só pós-vendas da loja física, era pós-vendas geral empresa. E quando eu tive essa visibilidade, tanto do físico e do online, eu falei assim, olha a importância da gente colocar o cliente no centro de tudo isso, né? O cliente, ele é o final de todo o trabalho que é desenvolvido dentro da empresa. Por isso, ele tem que ser pensado de uma maneira antes do produto chegar na mão desse cliente. E tendo essa visibilidade do negócio, tanto do físico quanto do online, fez somar toda essa minha competência para que eu conseguisse mostrar para a empresa a necessidade do cliente estar no centro dos negócios. Como que eu fiz isso, né, Líris? Levando a voz do cliente para dentro das áreas. Então, as áreas, para conseguirem desenvolver, para conseguirem crescer, para conseguir diminuir o volume de devoluções do negócio, para conseguir diminuir o atrito na jornada de compra, para conseguir melhorar o resultado. Se não escutar o cliente, é impossível ter esse crescimento. E aí eu comecei a fazer todo esse trabalho, juntamente com as áreas da empresa, da Allied. E tá dando super certo.
A empresa vem crescendo, os clientes têm diminuído, assim, consideravelmente os atritos. Nós saímos aí de 40% dos clientes que faziam contato com a empresa para resolver, para solicitar alguma coisa ou para resolver algum problema, caiu para 20%. Então, de todos os clientes que compravam, 40% fazia contato e hoje não tem mais essa necessidade, porque a gente foi colocando inteligência em todo o negócio. E aonde mistura tudo isso junto com a minha vida pessoal, né, Liris? Nesse meio tempo, a Júlia foi crescendo. E a fase da adolescência não é uma fase fácil, né? Você tem uma filha, você deve saber o que eu tô falando. E eu passei por alguns contratempos com ela. Ela sendo muito menina, muito jovem, eu sempre muito ausente porque estava sempre trabalhando, algumas coisas eu não vi acontecer. E a Júlia passou por alguns momentos, assim, com 12 anos, muito difíceis. Um momento de aceitação, né, no meio onde ela vive, um momento onde ela queria fazer parte de um grupo, e na qual ela não se identificava com nenhum grupo, e aí houve a necessidade de eu ter mais proximidade com ela. Então eu tive que aprender a equilibrar o meu trabalho e a minha vida pessoal. Então a Júlia foi a pessoa, assim, que me ensinou que não é só trabalhar, que eu preciso ter uma vida pessoal equilibrada com a profissional para que eu possa ser feliz. E eu aprendi isso muito recente, tanto que eu te procurei também muito recente, para que você pudesse me ajudar ainda mais em todo esse processo. E é isso, Liris, essa toda a minha trajetória, minha história, muitas conquistas, muitas misturas aqui entre vida pessoal e profissional, que não existe separação, você mesma fala sempre pra gente, que a gente tem que saber equilibrar as duas coisas. E hoje eu me sinto num momento num momento de muita realização. Hoje a Júlia faz 15 anos, né, que eu tava falando pra você, tô bastante emotiva, porque ela é a pessoa que também tá me ajudando a me transformar cada vez mais. Eu sinto que eu devo e preciso ser melhor para mim mesma, mas para ela também, para que ela possa se espelhar em mim e para que ela possa sentir orgulho e querer também crescer na vida e ser uma pessoa importante, né, e reconhecida dentro daquilo que ela escolher para ela. É maravilhoso. Tem um monte de coisa aqui que eu anotei, que depois eu vou falar na conclusão, mas assim, a primeira pergunta que eu ia te fazer, que você começou a responder no final, foi como é que você equilibrou vida profissional, quer dizer, a tua carreira, com a tua filha. Eu sei que num determinado momento foi o que você falou, por uma questão de problema que ela teve, e normalmente isso acontece mesmo, foi tipo um chacoalhão. Como é que você conseguia equilibrar antes? Porque depois eu quero contar também dos meus aprendizados e o que eu, né, que sirvam de novo de aprendizado para quem está ouvindo a gente. Qual foi o teu caminho de aprendizado? Eu vejo assim, que antes, até os 10, 11 anos, pareciam que eram problemas muito simples de serem resolvidos, né? Era probleminha entre amiguinhos, era probleminhas que eu dava um conselho, ela ia lá e acabava fazendo da maneira como eu estava falando. E aí, quando virou a chave para os 12 anos, parecia que era uma outra pessoa que estava ali. Ela já tinha opinião própria, ela já tinha os conceitos dela e ela já sabia se posicionar em relação àquilo. Parecia que a minha opinião não era suficiente. E que as minhas dicas não eram mais as que ela estava acolhendo para ela, sabe? Ela não... E sabe que aí eu não sei te explicar, foi um chacoalhão, de fato, mas ao mesmo tempo, Liris, eu vejo que para mim foi o momento de eu estar mais próxima como amiga e não somente como mãe. Então, até os 10, eu vejo que eu era a mãe que ditava ali os direcionamentos e ela ia lá e executava. E com 12 anos, eu vi que não era mais suficiente. Eu precisava orientar, escutar o que ela tinha para dizer, a opinião dela também, e mediar todo aquele conflito que ela estava vivendo. E dar os caminhos para que ela também pudesse escolher o que ela gostaria de seguir. Então, não era uma decisão ali, não foi só uma decisão minha, né? Foi uma decisão em conjunto entre nós duas. Então, aprender a escutar, né, acolher de forma genuína, também foi um ato que eu precisei me moldar para poder viver essa experiência da educação de um adolescente. Perfeito. Eu
estava escutando você falar e pensando numa teoria que tem uma aula, não sei se você se lembra, dentro da mentoria, que é a aula sobre a teoria dos setênios, da antroposofia. Lembra? Lembro. É a primeira aula que eu peço para todo mundo começar por ali. Que é que eu brinco que a cada 7 anos a gente muda de nível no videogame. Então, nos primeiros 7 anos de vida, você tem a primeira infância e o centro da vida de uma criança até os 7 anos de idade é a família. Tudo é a família, né? E ela a autoimagem dela é a imagem que a família passa para ela sobre ela mesma. Dos 7 aos 14, os amigos começam a ter uma importância maior para o ser humano. Então, por isso que quando ela estava com 12 anos, a tua opinião já não era a mais importante, porque muito mais importante é a aceitação do grupo, é o senso de pertencimento, enfim, é ela se sentir valorizada pelo grupo, não só pela mãe, ou pelo pai, ou pela família. A família já não basta. Dos 14 aos 21 é a época em que a gente vai para o mundo, e é justamente a época que a gente entra na faculdade. Então, você, com 22 anos, né, já estava na fase do início da carreira profissional. Essa fase dos 21 aos 28 é a fase da preparação técnica. Na preparação técnica é quando você vai estudando, como você falou, nossa, tudo certinho. Você vai se capacitando, você começa a assumir os primeiros cargos de liderança e você vai colocando em prática todas as coisas que você foi aprendendo ao longo da tua vida. Dos 28 aos 35 é a fase em que você quer dominar o mundo. Só que se você fizer a conta, foi justamente a fase em que tua filha, né, você tinha 22 quando ela nasceu. Então, hoje você está com 37, ela está com 15. Quando você estava com 34, ela estava com 12, não é isso? Com 11, né? Não, 12. Estava com 12 aos 34 anos. Então, você super focada no crescimento da carreira, porque aos 35 anos é a fase em que você quer dominar o mundo. E a sua filha, nessa fase, focada nos amigos. Então, esse é um momento realmente de separação. Foi como se cada uma de vocês duas estivesse trilhando, sabe, do tipo, os caminhos estavam se abrindo. Por isso que deu a crise. E essa crise, quando surge, é uma luz vermelha, é um alerta, principalmente no caso, vocês duas, eram só vocês duas, de reunião, de vocês voltarem a trocar, vamos dizer assim, trocar conversas, trocar conselhos, enfim, mas numa situação diferente, porque vocês já não eram quem vocês costumavam ser até essa fase. Eu passei por isso, eu fui mãe mais tarde do que você, eu fui mãe aos 35. Minha filha passou por essa fase quando ela estava com 8 anos, quando a gente foi morar no México. E existe para mim um desafio muito grande, é uma dualidade mesmo, para mim foi uma luta interna, porque eu queria tudo na vida, né? Eu queria a família Doriana, então eu queria casar, eu queria ser feliz no casamento, eu queria ter filho, queria que minha filha fosse feliz, queria ter uma casa bonita, e eu queria crescer na carreira, eu queria me realizar também, assim como você tinha também a questão financeira, e eu não vou chamar de, fria, quer crescer só por dinheiro, não é isso, é uma questão de necessidade com autorrealização, é uma mistura. Ao mesmo tempo que, sim, é bastante desafiador dividir esses interesses, dividir as horas do seu dia, dividir o nível de atenção, dividir o nível de energia. E durante muito tempo eu acreditei que o equilíbrio era meio a meio, que era metade da dedicação como mãe, né, e metade como profissional. Só que eu me sentia sempre perdendo. Por quê? Eu era meia mãe versus as mulheres que não trabalhavam, que eram mães inteiras. E eu era meia profissional versus as mulheres ou os outros profissionais que trabalhavam, que eram 100%
inteiros. E eu me sentia sempre devendo. Era uma luta do tipo assim, eu ia pro trabalho com peso na consciência porque eu deixava minha filha em casa e não estava dedicando toda a atenção que ela precisava, ao mesmo tempo que quando estourava alguma coisa no trabalho que exigia horas a mais, eu ficava assim, mas meu Deus, agora eu tenho que olhar para minha filha. Não, eu preciso, hoje é dia de pediatra, eu tenho que sair no pediatra com ela, porque eu não posso adiar, né? Tinha as consultas agendadas, eu tenho que respeitar. E eu vivia com culpa. Vivia devendo, vivia num estresse mesmo de me sentir sempre pior do que eu deveria ser. Meu desempenho, na minha cabeça, tinha que ser maior. O fato da minha filha ter me chamado a atenção me obrigou a colocar as coisas nos devidos lugares. E eu lembro que, aos 8 anos, quando a gente estava no México, quando ela estava com 8 anos, ela determinou o momento mãe e filha. Ela determinou, ela falou assim, sábado vai ser programa mãe e filha. E eu achei genial, foi ela que se posicionou e falou assim, tipo assim, sábado você é só minha. E eu comecei a mudar, inclusive, minha relação com o trabalho, porque principalmente na época dos laptops, que você ganha laptop da empresa, você ganha celular, na verdade você está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Exatamente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estabelecer acordos. Por exemplo, se eu tinha que levar algum trabalho para casa, eu falava, ok, mamãe vai trabalhar 1 horinha e depois eu saio e vou ficar com você. E comecei a ter mais presença. Então, quando eu estava no trabalho, eu tinha que ficar presente no trabalho sem culpa, porque aquele era o momento que eu tinha que trabalhar. Quando eu estava com ela, eu tinha que ficar com ela. Não adianta ficar com o filho, eu vejo assim, não adianta você ser uma pessoa que não trabalha, uma mulher, enfim, não importa homem, ou seja lá, né, qual gênero você tenha, ter uma criança, falar que está em casa, mas está o tempo inteiro no celular, está o tempo inteiro na televisão, está o tempo inteiro não dando atenção. Eu não estou dizendo que a gente tem que dar atenção 100% do tempo, não é isso, mas... Mas tem que ter um momento, né? Tem que ter a troca e tem que ter presença. Hoje eu vou, e eu observo isso, e observo intencionalmente, né? Você vai em restaurantes, é muito triste que você vê uma mesa inteira, às vezes tem a família inteira ali e ninguém troca uma palavra. Ou às vezes está todo mundo mexendo no celular. Todo mundo, né, mexendo no celular. Ninguém fala nada com ninguém. É assim, faz o pedido, abaixa a cabeça e cada um fica conversando com quem não está na sua frente. Né? E, então, acho que os filhos, eles servem sim para dar um chacoalhão. Eles servem para puxar você mesmo para os valores mais fundamentais, porque no final das contas, eu amo minha carreira, eu sou extremamente grata por todas as empresas que eu passei, mas todas as empresas entram na nossa vida e saem da nossa vida. Eu sempre lembro do caso do Steve Jobs, que ele próprio foi saído da Apple, né? A empresa que ele criou. Às vezes você cria uma empresa, mas um dia você se aposenta, ou alguém te substitui, ou você vende a empresa. Só que a gente não sai da nossa vida. Então, o maior desafio nessa fase, que é a fase ao redor, entre os 28 e eu vou dizer até os quase 40, é dosar a vida pessoal com a carreira para quem é como eu, que queria tudo, né? E aos poucos entender o que equilíbrio, eu falo, não é equilíbrio estático, não é a balança do meio a meio. Não. Para mim, o equilíbrio, eu faço a equivalência de um surfista que está numa onda, e uma hora ele vai para um lado, mas vai acabar aquele momento, porque se ele continuar indo para ele cai da prancha, outra hora ele vai para o outro, e a gente fica sambando. Tem momentos do teu dia, tem dias em que você vai falar, hoje eu vou focar só no trabalho, hoje eu vou ter que distribuir, vou ter que dar mais atenção aqui, ou hoje eu só vou focar aqui, porque foco é presença. E quando eu entendi isso, eu deixei de ser uma mãe com culpa, porque o que mais atrapalha a gente é a culpa. A culpa te impede de estar presente e de entregar a sua melhor versão. Eu me esforçava um monte e me cansava muito, porque a culpa me deixava numa versão que não era a minha potência máxima. Não é uma questão de energia, é uma questão de foco, de intenção, de presença. Perfeito, Liris. E eu penso assim também, muito parecido com você. E eu acredito que, pelo fato de eu sempre deixar muito claro
pra Júlia que eu tenho um sonho e que eu quero alcançar esse sonho, eu sempre tive muito apoio dela. Mas realmente, quando chegou nessa fase dela precisar um pouco mais de mim, eu tive que me doar muito mais, deixar algumas coisas, né, ali, sem deixar cair os pratinhos da empresa, claro, mas saber equilibrar. Quando eu estivesse em casa, eu realmente precisava estar focada nela e não no trabalho. E eu consegui fazer toda essa dinâmica de uma maneira que só mãe, eu acho que sabe fazer, né? A gente tem uma habilidade, assim, incrível para conseguir equilibrar as coisas no momento que tá pegando fogo em alguma situação. Você consegue ali apagar um incêndio e cuidar de um outro foco que tá acontecendo ali do outro lado. Você consegue ter esse dinamismo. Então, realmente aconteceu exatamente isso. De eu ter que acalmar ali algumas coisas na empresa, deixar claro que eu tava passando por uma situação não muito boa, né, em casa, mas também que quando tudo foi resolvido, voltei a falar com o meu diretor de que tudo tinha sido resolvido, que estava tudo encaminhado, e consegui equilibrar tudo isso de uma maneira muito, muito transparente, até mesmo com a Júlia, de dizer para ela que eu estava junto com ela, que ela poderia contar comigo para o que ela precisasse, e que eu estava ali, eu não estava ausente, eu estava ali, e que ela poderia falar comigo. E talvez pelo fato de deixar sempre transparente para ela que eu tenho um sonho, eu acredito que ela deixou de me buscar em algum momento e estava ali sofrendo sozinha. E também eu tive que deixar transparente, deixar claro para ela que ela poderia contar comigo. Não é porque eu tenho um sonho que eu não posso estar presente com ela e ajudá-la e apoiá-la e direcioná-la. Eu posso e eu devo, é o meu papel como mãe. Então, tivemos essa grande ruptura aí com 12 anos, mas que tudo foi estabelecido e que hoje a gente vive, assim, de uma maneira tranquila, na qual a gente conseguiu estabelecer essa proximidade muito maior do que antes, inclusive, dos 12, e tá bom, tá fluindo de uma maneira saudável, sabe? Não tenho dúvida. E outras mudanças virão, porque ela também vai mudar de fase e você vai mudar de fase no futuro. Ai, meu Deus. Sempre são reacomodações. São muitas transformações, São transformações. Ela não vai continuar com 15 anos eternamente. E os sonhos mudam e as coisas mudam. Tudo. O propósito de vida muda. A tua escala de valores, os seus valores fundamentais não mudam, mas aquilo que é mais importante muda. Daqui a mais uns anos, você vai ver que você já conquistou bastante coisa na tua carreira, você já está mais estabilizada financeiramente. O teu foco vai começar a ser diferente. Hoje eu entendo por que falam, né, que o fato de você ser avô é a coisa mais mágica do mundo, né? Também pela antroposofia, porque eles estão em lados opostos, né? Os avós e os netos, eles estão justamente... Os dois estão com muito mais possibilidade de olhar a vida de uma maneira diferente do que quando você está no ápice da tua luta mesmo pela sobrevivência. E todo mundo fala, nossa, quando nasce, a gente tem alguns amigos, né? Eu mesma já sou avó postiça, né? Pelo Zé Mário, tenho 3 netos. E você olha para aquela criança de uma maneira totalmente diferente. Porque quando é teu filho, tem uma coisa do tipo, meu Deus, eu tenho que lutar para poder conseguir criar, né? Educar né? E tudo mais, dar um caminho. E quando é neto, é uma curtição. É uma coisa, é muito legal, é muito legal. A gente só amor e carinho. Aquela coisa de pai educa, avô estraga. É mais ou menos isso. É mesmo? É uma delícia, é uma delícia. Meus netinhos são lindos, quer dizer, eu tenho 2 de 5, tem um que já está muito mais velho, que está com 21 anos. Só um a gente convive mais, que é o que fica aqui em São Paulo. Fica aqui, na verdade, fica em Brasília, né? Mas tá pertinho, dá pra ter mais frequência. Fica fora do Brasil. Mas são fases da vida e a gente vai mudando. Então, sim, você ainda vai mudar. Tem uma notícia para te dar. Você ainda vai mudar, sua filha ainda vai mudar. E que bom, porque isso é a evolução da vida. Você não é a mesma pessoa hoje que você era um ano atrás, né? As suas células já não são nem as mesmas células de um ano atrás. Todo ano a gente renova 100% das células. Sim. Então, por que a gente é obrigado a se repetir? Por que a gente tem que ser a cópia do que a gente foi no passado?
Porque a gente às vezes assume uns contratos com a gente, não, mas eu sempre fui assim. Não, você pode ser o que você quiser daqui para frente. E na mentoria a gente fala sobre isso, sobre você escolher o que você quer se tornar. E eu acho que isso que é legal da vida. E se você começa a entender essas fases, você surfa essas fases com muito mais leveza. Hoje eu entendo que tudo é muito transitório. Então eu curto cada dia, cada momento da minha vida, porque eu sei que é uma fase que não vai se repetir, entendeu? Daqui a pouco a tua filha pode sair de casa e você vai ficar sozinha, porque ela pode resolver fazer faculdade fora daqui de São Paulo. Ou até na mesma cidade, mas a faculdade fica longe, você vai alugar um apartamento para ela perto da faculdade. Eu tenho alguns amigos que fizeram isso com os filhos. Então, por tudo isso que vai tem que viver cada momento como se fosse único. Sempre. Aproveitando cada detalhe, né? E crescer com cada situação que aparece, com cada desafio, com cada obstáculo que aparece. A gente não pode se limitar a uma situação que aconteceu e deixar com que aquilo se torne a sua vida e a sua história e ponto final. Eu acho que a gente tem que superar todos os dias, todos os obstáculos que aparecem no caminho da gente. E fazer com que tudo isso fique leve, que foi uma coisa que eu aprendi com você. Que mesmo nos perrengues, que os perrengues sejam leves e que se tornem depois engraçado. Tem uma aula tua que você fala assim, ri de você, né? Dê risada de você, todo das mundo suas fala coisas. dessa aula. E eu aprendi isso, esse ano que eu aprendi isso, porque eu não dava risada, eu ficava ali me martirizando por aquilo. Então quando aconteceu todas as coisas com a Júlia, quando acontece alguma coisa no trabalho, eu falo, meu Deus, como eu errei nisso, por quê? Mas hoje eu já transformo aquilo assim, não, tá bom, já entendi, deixa eu dar risada aqui da situação e deixa eu ver como que eu vou seguir daqui pra frente. E isso é vida. Se você não tá vivo pra viver tudo isso, você não tá vivo. Então você precisa, né? Você precisa encarar as coisas com muita franqueza, muita realidade e entender que isso é viver. Sim, e que você não tem obrigação de ser perfeito. Eu entendi ao longo da vida que eu quero sim ser todos os dias a minha melhor versão possível. Só que o meu melhor varia de dia para dia. Tem dias em que eu tô mais melhor de boa e tem dias que eu não tô tão boa, entendeu? Mas eu tô sempre tentando fazer o meu melhor, tipo assim, não, hoje eu fiz o meu melhor. Eu sei que não fui tão bem quanto ontem, mas foi o melhor que eu pude entregar hoje. E quando você começa a viver assim, você também não fica se sentindo com dívida ou se cobrando, nossa, mas eu não fiz tão perfeito. O ser humano é o único animal que fica remoendo as coisas. Se você tiver algum pet, algum cachorro, algum, né, às vezes gato, né, você chega em casa, destruiu o sofá, você dá bronca, ele fica com aquela orelhinha baixa, você pode fazer um castigo. Mas você acha que seu cachorro, seu gato vai ficar falando, meu Deus do céu, olha o que eu fiz com o meu dono ou com a minha dona? Não, só a gente faz isso. A autotortura é uma coisa humana, nossa, né? É coisa uma coisa do humano. nossa. E se a gente consegue olhar para as nossas experiências como aprendizado, se a gente consegue olhar para os nossos erros não como fracasso, mas como um caminho de excelência, olhar para cada erro e aprimorando na próxima tentativa, se você não desistir, é impossível que você não evolua. Eu falo para vocês, né, falo dentro da mentoria, que na excelência a concorrência é muito pequena, porque muita gente vai ficando pelo caminho. As pessoas não chegam a atingir seu máximo potencial porque desistem. Desistem pelos obstáculos, desistem porque se torturam demais, desistem porque os resultados não vêm na velocidade que você gostaria que viessem, ao invés de aprender com os erros, buscar ajuda, né, buscar as ferramentas para acelerar o processo, porque eu falo que a vida é muito curta para você errar tudo sozinho, e para fazer as coisas darem certo do jeito que você quer o mais rápido possível. Mas é um processo, né? Milagre. E como a maior parte das pessoas desiste dos seus sonhos, pouquíssimas pessoas na prática se realizam na vida. E é um desperdício para mim de vida, né? Uma coisa que eu achei muito legal que você repetiu o tempo inteiro foi: você sempre teve um sonho muito claro. E você sempre comunicou esse sonho. Você comunicou esse sonho desde nova, na empresa que você trabalhou, você comunicou esse sonho para tua filha quando ela nasceu. Para minha família. Todo mundo sabe qual que é o teu sonho. Né? Os seus líderes sabem qual que é o seu sonho. Ah, significa que só isso é valor para você? Não. Mas significa que você tem um objetivo claro na vida
e que você trabalha todos os dias para conquistá-lo. Isso é lindo. E que eu tenho que me capacitar todos os dias para que eu possa chegar nisso. Não é porque eu tenho um sonho e eu quero chegar que eu vou chegar a qualquer custo também, não é isso. Não vou nunca passar por cima dos meus valores, da minha ética, mas eu sei que para chegar onde eu quero chegar, eu preciso ter toda uma capacitação para que eu esteja preparada para aquele momento. Então, por isso que eu busco pessoas e profissionais que já chegaram ou que já estão nessa posição, para que possam, como você, Liris, para que possam me orientar para que eu possa chegar mais rápido. Eu acho que assim, sozinha eu posso chegar? Posso, mas vai demorar muito mais. Mas eu posso buscar profissionais que já sabem o caminho para que possam me orientar. E por isso que eu te procurei e te pedi esse apoio, essa ajuda. E com certeza está fazendo tanta diferença na minha vida. Eu me sinto uma pessoa muito mais confiante hoje, porque eu reconheço toda a minha trajetória, coisas que eu olhava para trás e não sentia orgulho. Hoje eu sinto muito orgulho e por isso eu consigo falar com tanta facilidade como eu tô falando aqui com você. Nossa, você é uma pessoa muito mais leve, literalmente. Do começo pra agora, né, Liris? Nossa, muito mais soltinha, outra pessoa, muito mais feliz. Isso me deixa tão realizada, tão feliz. Duas coisinhas que eu também queria falar com você. Primeiro que, assim, o que você pensa sobre começar a trabalhar cedo? Porque eu comecei com 18, você começou com 13. Como você vê isso? Eu tenho minha opinião a respeito. Ai, Liris, como eu comecei muito cedo... Na adolescência? Na adolescência, praticamente. Eu sou grata ao meu pai por ter me colocado tão cedo, porque eu já, desde cedo, já sabia o que eu queria. Como eu não vivi essa adolescência, né, que as pessoas vivem, eu não sei te dizer se ia ser tão bom. Não, mas eu não digo na adolescência. Mas o que eu vejo hoje pela minha filha, como eu vejo hoje pela minha filha, seria muito divertido ter vivido essa adolescência. Porque hoje eu vejo como ela vive e é muito legal. Então, eu gostaria de ter vivido. Mas também não me sinto frustrada por não ter vivido. Eu entendo qual foi a minha história e tenho orgulho disso. Mas, ao mesmo tempo, acho que não tem que começar tão tarde a trabalhar. Eu vejo que é necessário entrar um pouquinho antes, desde que você já tenha mais ou menos em mente qual caminho você quer trilhar. Então, eu recomendo que entre 17 e 18 anos tem que começar a trabalhar. Eu tô completamente alinhada. Penso a mesma coisa. E pode ser algum trabalho, até, por exemplo, vai trabalhar fazendo animação de festa infantil. Não precisa ser alguma coisa não especificamente. Precisa. Você vai falar assim, mas o que isso vai te ensinar? Te ensina muito. Te ensina a ter disciplina, te ensina foco no cliente, te ensina respeito, relacionamento, te ensina limite, te ensina... tudo. Exatamente. Qualquer trabalho que você começar a fazer vai te trazer aprendizado do que fazer e do que não fazer. Todas as experiências que a gente vive, eu sempre falo, aquilo que você faz te prepara para aquilo que você ainda vai fazer. Então, quanto antes você começa, mais rápido você amadurece. E para mim isso é um super diferencial. Eu tenho certeza que a sua carreira foi acelerada, eu sei que foi... Por um lado, foi uma perda, que você falou que você não teve essa liberdade na adolescência, né, dos 13, principalmente até os 18. Mas, por outro lado, hoje você também colhe o fruto de uma série de coisas que começaram lá atrás. Então, na prática, tudo acaba tendo um retorno, bom ou ruim. Se a gente fez coisas boas, e se a gente fez coisas que não são muito legais, você também vai colher coisas não legais, pelo menos que sirvam de aprendizado. Mas eu... concordo plenamente com você. Eu acho que uma idade boa para começar a trabalhar é os 18. E lamento muito quem não consegue fazer isso, porque vai ter vamos dizer assim, é obrigatoriedade? Não, eu tenho... dependendo da faculdade que você faz, por exemplo, tem alguns médicos, né? E o médico tem que fazer uma dedicação integral, é muito mais difícil. Algumas carreiras não permitem. Quer dizer que eles vão amadurecer mais tarde? Não, mas... A própria universidade já não é uma coisa muito fácil. Eu, pelo menos, jamais daria para ser médica, porque mexer com aquelas, como eles chamam de peças, não é meu jeito. Mas acaba amadurecendo de outra maneira. Mas porque a dedicação é muito mais puxada a parte dos estudos. Mas se você tem tempo e possibilidade, eu acho tão importante
ter uma experiência profissional antes, assim como eu acho importantíssimo fazer atividade física, né, para manter a mente sana, in corpore sano, são valores importantes. E para a gente fechar, que a gente já está chegando aqui ao final, a gente falou na abertura sobre como ser eficiente nas operações. Qual foi a grande sacada que você teve para conseguir maior eficiência operacional no varejo? Líris, o primeiro ponto é ter uma escuta ativa. Entender qual o propósito da empresa. Com certeza, o propósito é gerar mais rentabilidade, é trazer mais resultado para o negócio. O segundo ponto, ter uma visão analítica e uma visão ágil para você conseguir aplicar tudo que precisa fazer, tudo que precisa ser feito para ganho de eficiência na operação. O que, por exemplo, que você acha que traz mais eficiência hoje para uma operação? Líris, ter uma escuta ativa, entender qual o propósito do negócio, para gerar mais rentabilidade para a empresa. Ter uma visão analítica para que você consiga construir KPIs necessários para que a empresa consiga chegar nessa eficiência necessária. Ter controles operacionais para que você consiga controlar os processos que geram vazamentos, né, do negócio, de perda financeira para o negócio. Ter uma proximidade muito grande com a loja, com a operação, para que você consiga trazer e extrair o que os clientes estão falando, pensando, querendo da sua empresa, para que você consiga levar a voz do cliente para dentro das áreas, para que as áreas possam aplicar aquilo que é necessário para ganhar eficiência dentro da operação. Então, eu vejo assim que todos esses pontos são importantes para que a empresa fique mais rentável e ganhe mais eficiência também no negócio. Perfeito. Adorei. Uma aula, gente. Uma aula de eficiência operacional no varejo. Estamos chegando ao final. Nosso bate-papo passa muito rápido, né? Muito. Não é uma delícia? É muito. É muito bom. Dá vontade. Todo mundo termina e fala assim, eu quero mais um. E anotei várias coisas aqui do que você falou. Primeiro, é impressionante como você se posicionou desde cedo. Então, acho que a primeira dica importante é que profissionalmente você precisa se posicionar, você precisa expressar o que você quer para sua carreira, para que as pessoas que efetivamente te enxerguem como um potencial possam te estender a mão. É lógico que se você faz isso e não faz por onde, se você não planta, você não tem como colher. No seu caso, os anjinhos da guarda foram aparecendo para te ajudar nos momentos certos, porque você, com certeza, tinha créditos. O segundo ponto, que eu já falei aqui, é que todo o trabalho que você faz te prepara para aquilo que você vai fazer. Quando você imaginou que trabalhar junto com teu pai, tão nova, pudesse ser tão útil e trazer tantos aprendizados até hoje, você tem que falar isso para ele, tem que agradecer o pai. Terceiro, a história de começar a trabalhar mais cedo. Qualquer tipo de experiência profissional de atendimento ao cliente vai te fazer ter um diferencial até competitivo, de verdade, com todas as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade ou essa experiência de trabalhar. Outro ponto que a gente falou foi ter um foco claro no que você faz para ter coragem em enfrentar desafios. Então, você sabe o que você quer, você comunica e, além disso, você não desiste, porque eu sempre falo, vai dar errado. Tudo que a gente vai fazer na vida vai dar errado, mas se você sabe o que você quer, você vai corrigindo os planos para você chegar até lá. Não existe crescimento profissional sem crescimento pessoal. Se você cresce só profissionalmente e não cresce pessoalmente, isso não é sustentável. É a união dos dois que faz com que você fique uma pessoa realmente diferenciada, especial e eu diria muito mais realizada. E, por fim, os filhos são ótimos para puxar a gente para o equilíbrio da vida. Eles dão, de vez em quando, uns chacoalhões que colocam a gente no foco, colocam a gente no prumo. E nós vamos mudando ao longo da vida e os filhos também. E a gente tem que ir renovando esses contratos de relacionamento. Acredito que o casamento é a mesma coisa e acredito que, inclusive, o relacionamento com uma mesma empresa é a mesma coisa. O teu relacionamento dentro do Grupo Avenida, 13 anos depois, não era igual ao que você tinha quando você entrou. Então, na vida, eu vou expandir um pouco esse conceito, a gente tem que, de tempos em tempos, renovar os nossos votos e os nossos contratos com todos os tipos de relacionamento que a gente tem. Sejam familiares, amizades,
trabalho, o que for. Querida, foi uma honra te ter aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem de despedida, o que você deixaria? Eu deixo aqui para as pessoas, para que elas realizem os sonhos delas. Que não deixe que nenhum obstáculo, que não deixe que nenhum tropeço, que nenhuma frustração te impeça de correr atrás daquilo que você realmente acredita, daquilo que você realmente quer para sua vida. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Líris. Uma alegria ter você aqui. Oh. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que você tenha, de verdade, desfrutado tanto quanto a gente desse nosso bate-papo. E esse podcast faz parte da nossa mentoria Pilote a Sua Marca, e o objetivo dele é te ajudar a crescer profissionalmente e pessoalmente, porque, como disse, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Siga-nos aqui, ative as notificações, e nós já temos uma próxima convidada, que é a Carol Albuquerque, e a história dela também é tão incrível quanto o da Josiellen. Aliás, sigam a Josiellen nas redes sociais, que ela também é mentora. Josiellen, arroba Josiellen Paiva. É isso aí, vocês vão adorar o perfil dela. Um beijo no coração.